Bem-vindo ao céu e o inferno. Todos os tudos e todos os nadas, no mesmo espaço, dentro de outro espaço, coexistindo com outros espaços, no mesmo espaço principal, onde programamos o tempo, e outros, só, nadas, outros, só, algos, outros, somente tudo, outros, confinitos, tudos, e infinitos, que são infinitos, nadas, confinitos algos, ou finitos tudos. E assim vai variando a programação da nossa própria realidade que fazemos. Vou explicar. Os pós, nadas negativos e positivos, e níveis de reais, algos e níveis de nadas, ou melhor, pós-nada negativo, nível tal ou nível infinito, onde programamos a realidade para ser ao mesmo frame no mesmo espaço, ou melhor, no mesmo quadro, dual de espaço, dentro de espaços, no mesmo espaço, fractais e não fractais, em um mesmo plano temporal e atemporal, em um frame. E com isso, tudo bem-vindo ao planeta Terra, céu e inferno, ou melhor, todos os planetas, e nesse universo assassino que nos temos, tudo é observável. Tudo vem, ou ao mesmo tempo, tudo não vem. Bem-vindo à Terra dual. Vários espaços dentro de um frame de espaço ao mesmo tempo, tudo não vem e vem ao mesmo tempo, todas as realidades coexistindo no mesmo espaço. O céu pode estar trancado, escondido entre os tudos, e nadas, vários nadas, ou vários tudos entre vários nadas, ou só nadas, ou tudos, dobre isso tudo, e ter um novo fractal, assim, infinitamente fractais e não fractais em níveis coexistindo no mesmo plano de espaço. Temporal. Bom, esse vídeo não é para falar muito sobre a natureza da consciência quântica, falei isso nos vídeos anteriores. Cada conceito podem ser qualquer coisa existindo no mesmo frame de espaço, qualquer coisa. Átomos, não átomos, frequências, não frequências. Um espaço feito só de gravidade sem gravidade. Um espaço feito de puros conteúdos, de frequências de sets infinitos no mesmo espaço, tempos dentro de tempos, junto com variações dessas coisas, em um único frame espacial na dimensão do espaço, tudos e nadas espaços sendo infinitos no mesmo frame, pode ser até infinitas dobras, um espaço de somente dobras podem ser infinitos, todos no mesmo frame de espaço. Medis your hour à medida que o padrão aumenta. De qualquer coisa, podem ser infinitos nadas, e não fractais, coexistindo no mesmo frame de espaço. Podem ser finitos, podem ser um infinito, podem ser vários infinitos. No mesmo frame, espaço, pode ter vários finitos, ou só um finito no mesmo frame de espaço com tempo atemporal ao mesmo tempo, ou se o tempo tudo ao mesmo tempo no tempo main, e como se mudássemos a programação insana desse universo. A cada observação que fazemos ou não, dependendo do padrão principal do tempo em que o tempo foi programado. Na sequência da frequência, pode ter qualquer coisa dentro de um único espaço main, subpadrões, padrões, sou de enganações, sou de verdades, ou os dois ao mesmo tempo, sou padrão ou sou padrões, tudo no padrão. Chefe principal da frequência, múltiplos tempos. Qualquer coisa, bom, eu já falei da natureza da programação do universo e da consciência em níveis quânticos nos vídeos anteriores. Se quiser dar uma olhada, leia. E tudo isso seguindo no tempo principal, ou seja, no que programamos ao observar a natureza da consciência quântica, tudo isso ocorrendo ao mesmo tempo em todas as leis de tempo programadas da realidade eterna do universo, onde ocorrem, além da nossa compreensão, leis e físicas, que são programações que obedecem com leis extremas, como correntes prendendo os átomos nesta lei do universo. Em código main extremo, mais
Cuidado com o que faz nos seus cálculos, padrões. Busque o infinito, mas com moderação. Você já olhou para o céu à noite? Parece imenso, não é? Uma vastidão única, se estendendo ao infinito. Mas, e se esse espaço singular, nosso universo, não for tão simples quanto parece? Imagine que ele seja mais como uma casa gigante, com muitos cômodos, todos existindo juntos. Alguns cômodos podemos ver facilmente, outros podem estar escondidos, um pouco fora do nosso alcance visual. Essa ideia de camadas, de espaços dentro de espaços, é o que vamos explorar. É uma jornada pela própria tessitura da realidade. Um conceito que os cientistas ainda tentam compreender plenamente, mas que é absolutamente fascinante de se contemplar. Nossa experiência cotidiana nos diz que uma coisa ocupa um lugar de cada vez. Você não pode estar na cozinha e no quintal ao mesmo tempo, pode? Ou será que pode, de alguma forma estranha? Essa visão do senso comum é um bom ponto de partida para entender o mundo ao nosso redor. Ela nos permite navegar pela vida, construir coisas e interagir uns com os outros. Mas quando olhamos bem de perto, ou pensamos em grande escala, o universo revela que tem algumas regras surpreendentes. Essas regras podem desafiar nossa intuição e abrir possibilidades estonteantes sobre como a realidade é estruturada. Pense numa cebola, ela tem muitas camadas, todas parte da mesma cebola. Cada camada é distinta, mas contribui para o todo. Nosso universo pode ser parecido. Poderiam existir diferentes níveis de existência, diferentes tipos de espaços, todos aninhados dentro da grande expansão cósmica que chamamos de lar. Estes não são necessariamente lugares separados e distantes. Eles poderiam estar ao nosso redor, interpenetrando nossa própria realidade de maneiras que estamos apenas começando a vislumbrar. Isso não é só ficção científica, é uma fronteira da investigação científica empurrando os limites do que conhecemos. Então, o espaço em que você está agora, lendo isto, pode estar mais lotado do que você pensa. Não com pessoas ou objetos, no sentido usual, mas com outras realidades potenciais, outros conjuntos de regras, outras dimensões. É um pensamento profundo. O ar ao seu redor, a cadeira em que você se senta, o próprio chão sob seus pés, podem ser um palco para dramas muito mais estranhos do que qualquer um que possamos perceber facilmente. Esta jornada nos levará do inimaginavelmente pequeno ao infinitamente vasto, explorando essas camadas ocultas do nosso incrível universo. Gap 2. Tudo o que você vê ao seu redor é feito de partículas minúsculas. Minúsculas. São chamadas de átomos. Seu corpo, o ar que você respira, as estrelas no céu, tudo são átomos. Eles são os blocos construtores fundamentais da matéria. Agora, aqui está algo curioso. Esses átomos, bilhões deles, todos existem juntos no mesmo espaço. Pense no ar numa sala, né? Está cheio de átomos de nitrogênio, átomos de oxigênio e outros, todos unindo por aí, compartilhando aquele mesmo volume de espaço, sem esbarrar
uns nos outros de uma forma que os impeça de coexistir. Eles se misturam e se combinam. Cada átomo uma entidade individual, mas parte de um coletivo. Esse compartilhamento de espaço pelos átomos é bastante notável. Cada átomo ele tem seu próprio pequeno território, definido por seus elétrons, que zigue-zagueiam ao redor de um núcleo central. Mas esses territórios são, em sua maior parte, espaço vazio. É como uma floresta rala, onde cada árvore tem seu próprio pedaço de chão, mas há muito espaço entre elas para outras coisas, ou mesmo outras árvores menores, existirem. Esse vazio dentro dos átomos é crucial. Ele permite a densidade da matéria que vemos, mas também sugere que o próprio espaço é mais hospitaleiro do que poderíamos imaginar a princípio. Não é apenas um recipiente, mas um participante ativo na forma como as coisas são organizadas. Considere um copo d'água. Está cheio de moléculas de água, cada uma feita de átomos de hidrogênio e oxigênio. Esses átomos estão compactados, mas ainda mantêm sua integridade individual enquanto compartilham o espaço coletivo do copo. Eles tremelicam e vibram, interagindo uns com os outros, tudo dentro do mesmo volume definido. Essa coexistência é fundamental para a natureza dos materiais. É o que torna um sólido, sólido e um líquido, líquido. A maneira como os átomos se organizam e compartilham o espaço dita as propriedades de tudo que tocamos e vemos. É uma dança de incontáveis partículas numa arena compartilhada. Então o nosso espaço principal familiar já é um lugar de incrível complexidade no nível atômico. Não é apenas uma coisa, mas um coro de incontáveis componentes minúsculos, cada um obedecendo às suas próprias regras, mas contribuindo para o quadro geral. Essa capacidade inerente das partículas fundamentais de coexistir dentro de um ambiente compartilhado é uma pista vital. Ela prepara o terreno para ideias ainda mais estranhas quando mergulhamos mais fundo nas regras que governam esses minúsculos constituintes do nosso universo. As regras da mecânica quântica que levam essa ideia de existência compartilhada a um nível totalmente novo. Quando damos um zoom ainda maior, além da ideia geral dos átomos, entramos num reino governado por regras verdadeiramente bizarras. Este é o mundo da mecânica quântica. É a física do muito pequeno. Partículas como elétrons e fótons. E um de seus conceitos mais alucinantes é que essas minúsculas entidades nem sempre se comportam como as bolinhas sólidas que poderíamos imaginar. Em vez disso, elas podem existir em múltiplos estados, ou até mesmo em múltiplos lugares ao mesmo tempo. Isso é chamado de superposição. É como se uma partícula não tivesse bem decidido onde estar ou o que ser. Imagine um único elétron. De acordo com a mecânica quântica, antes de o medirmos, este elétron não está em um ponto específico. Ele existe como uma onda de probabilidades, uma nuvem de localizações potenciais. Poderia estar aqui, ou ali, ou acolá, tudo ao mesmo tempo. É somente quando tentamos encontrá-lo, observá-lo, que essa onda de possibilidades colapsa. E o elétron escolhe um único ponto. Isso é profundamente diferente da nossa experiência cotidiana. Uma bola de futebol está
aqui ou ali. Ela não está em vários lugares simultaneamente antes de olharmos para ela. Mas, para as partículas quânticas, essa multiplicidade é seu estado natural. Essa nebulosidade quântica significa que, em um nível fundamental, as partículas podem interpenetrar o espaço umas das outras de maneiras que os objetos clássicos não conseguem. Elas não estão apenas compartilhando o espaço lado a lado como átomos em um gás. Sua própria existência pode estar espalhada e sobreposta. Isso permite fenômenos como o tunelamento quântico, onde uma partícula pode atravessar uma barreira que, classicamente falando, não deveria ter energia para superar. É como se ela pegasse emprestado um pouco de existência do outro lado da barreira por um momento. Estes não são apenas devaneios teóricos. Esses efeitos são observados e utilizados em tecnologias como a eletrônica moderna. Então, a própria tessitura do nosso espaço, em seu nível mais fundamental, é um reino quântico. É um lugar onde the thief in, venture cede lugar ao provável, onde as partículas podem explorar muitas possibilidades ao mesmo tempo. Essa capacidade inerente de múltiplos estados coexistirem dentro do mesmo sistema quântico é um conceito crucial. Sugere que o próprio espaço pode ser capaz de abrigar muitas camadas de informação ou realidades potenciais simultaneamente. Essa esquisitice quântica não é apenas uma nota de rodapé curiosa. É o alicerce sobre o qual o mundo físico é construído e abre as portas para pensarmos sobre espaços dentro de espaços de uma maneira muito mais profunda. Já mencionamos como as partículas quânticas existem em um estado de múltiplas possibilidades, uma superposição, até serem observadas. Esse papel da observação é um dos aspectos mais debatidos e fascinantes da mecânica quântica. Parece que o próprio ato de medir ou interagir com um sistema quântico o força a escolher um estado definido. A onda de probabilidades colapsa em uma realidade única e concreta. É como se o universo prendesse a respiração, oferecendo inúmeros resultados potenciais, e a nossa observação fosse o gatilho que torna um deles real. Esta é uma mudança profunda em relação à física clássica, onde a observação meramente revela o que já está lá. Pense assim: imagine uma moeda girando no ar. Enquanto está girando, ela não é definitivamente cara nem coroa. Está em um estado dinâmico de ambas as possibilidades. Quando ela cai ou quando você a pega e olha, ela se estabelece em um estado, cara ou coroa. No mundo é um pouco assim, mas muito mais fundamental. A partícula não está apenas escondendo seu estado está genuinamente indeciso, uma gama de potenciais, até que uma interação, uma observação ocorra. Isso não se trata necessariamente da consciência humana, mas de qualquer interação que registre informações sobre o estado da partícula. Esse efeito do observador levou a muita discussão filosófica. A realidade só se torna concreta quando é medida o que constitui uma observação. Não significa necessariamente um ser humano olhando para algo. Qualquer interação com
o ambiente que possa distinguir entre os diferentes estados da partícula pode causar esse colapso. Um fóton ricocheteando em um elétron, um detector clicando. Todas essas são formas de observação no sentido quântico. O universo está constantemente se observando através dessas interações, transformando potenciais quânticos no mundo clássico que vivenciamos. As implicações são assombrosas. Sugere que a realidade, em seu nível mais profundo, é participativa. O mundo definido que vemos ao nosso redor emerge de um reino subjacente de incerteza quântica, moldado por interações. Essa transformação do potencial para o real está acontecendo constantemente em todos os lugares. Toda vez que uma partícula interage, uma escolha é feita, um caminho é tomado. Sats. Esse processo contínuo de colapso é o que constrói a realidade estável e previsível que percebemos, mas tudo se origina de uma fundação onde múltiplos espaços de possibilidade existem para cada partícula. Section 5. Nosso lar cósmico. Um espaço. Muitas possibilidades. Agora vamos nos afastar do mundo quântico para a grande escala do nosso universo. Nós o chamamos de nosso universo, implicando que é um espaço único e que tudo abrange. É incrivelmente vasto, repleto de galáxias, estrelas e planetas. Nós o percebemos como uma arena contínua, onde todos os eventos cósmicos se desenrolam. Este é o nosso espaço principal, o palco principal para tudo o que conhecemos. Mas, inspirados pelo que aprendemos com a mecânica quântica, talvez este espaço principal não seja a única história. Talvez ele também possa abrigar outros tipos diferentes de espaços ou realidades dentro de sua estrutura abrangente. Pense no nosso universo como um vasto oceano, where na superfície vemos ondas, ilhas e uma extensão contínua de água. Esta é a nossa realidade observável. Mas, sob a superfície, poderiam existir diferentes correntes, diferentes camadas de temperatura, até mesmo ecossistemas ocultos, todos coexistindo dentro da mesma massa de água, porém distintos. Da mesma forma, nosso espaço cósmico principal pode conter subespaços, outros domínios da realidade que não são imediatamente aparentes para nós. Estes não estariam necessariamente em outro lugar, em um local distante, mas poderiam estar entrelaçados com o nosso próprio espaço, como diferentes frequências em um rádio, todas presentes na mesma sala. A ideia de subespaços não é apenas um voo da imaginação. Algumas teorias da física, como a teoria das cordas, propõem a existência de dimensões espaciais extras além das três que vivenciamos: comprimento, largura, altura. Ao tempo. Essas dimensões extras podem estar enroladas de forma incrivelmente pequena, escondidas de nossos sentidos, mas potencialmente influenciando as forças fundamentais e as partículas que observamos. Se tais dimensões existem, elas representariam outras maneiras de a realidade ser, todas contidas na mesma estrutura cósmica fundamental. Nossa percepção tridimensional seria apenas uma fatia, uma experiência de uma realidade muito mais rica e de
dimensões superiores. Portanto, nosso universo, esta entidade única que estudamos, pode ser muito mais estratificado e complexo do que nossos sentidos revelam. O espaço principal que habitamos pode ser apenas uma faceta de uma construção maior, multidimensional. Assim como os átomos compartilham a mesma sala e as partículas quânticas existem em superposições, talvez realidades ou dimensões inteiras, compartilhem a mesma localização cósmica subjacente, separadas não pela distância, mas por suas propriedades, ou pelas próprias regras que as governam. Isso abre a possibilidade de que nosso espaço familiar seja apenas uma das muitas configurações potenciais que o universo pode adotar, todas existindo dentro de um esquema maior. Section 6. Mundos vizinhos, explorando a ideia do multiverso. O conceito de espaços dentro de espaços, naturalmente, nos leva a uma ideia ainda mais expansora da mente: o multiverso. Se nosso universo pode conter dimensões ou camadas ocultas, e se ele for apenas um universo entre muitos, a hipótese do multiverso sugere que nosso cosmos pode não ser único. Em vez disso, poderia ser parte de um vasto conjunto de universos, cada um potencialmente com suas próprias leis físicas, suas próprias constantes da natureza, talvez até seu próprio número de dimensões. Esses outros universos não estariam em algum canto remoto do nosso. Seriam realidades separadas, existindo em paralelo. Isso não é apenas especulação ociosa. Diversas áreas da física moderna sugerem tal possibilidade. Por exemplo, uma interpretação da mecânica quântica, a interpretação de muitos mundos, sugere que toda vez que uma medição quântica força uma partícula a escolher um estado, o universo se divide. Todos os resultados possíveis da medição realmente acontecem, cada um em seu próprio universo separado e ramificado. Então, se um elétron pudesse estar aqui ou ali em um universo, ele é em Calwer e ainda em outro universo recém-criado, ele é encontrado ali. Isso significaria um número quase inimaginável de mundos paralelos constantemente surgindo. Outra linha de pensamento vem de teorias cosmológicas como a inflação eterna. Essa teoria propõe que nosso universo nasceu de um pequeno pedaço de um metaverso muito maior e em inflação. Enquanto nosso pedaço parou de inflar e esfriou para formar as estrelas e galáxias que vemos, outras regiões desse metaverso ainda podem estar inflando, constantemente gerando novos universos bolha, como o nosso. Cada bolha poderia ter propriedades diferentes, tornando o nosso universo apenas um resultado aleatório entre muitos. Esses universos bolha estariam causalmente desconectados do nosso, verdadeiros espaços dentro de um espaço maior do metaverso inflacionário. A ideia de um multiverso é profundamente desafiadora. Se esses outros benefícios existem, como poderíamos detectá-los? Eles estão verdadeiramente dentro do nosso espaço principal ou são entidades separadas, compartilhando um espaço-mãe de dimensões superiores? Estas são questões da vanguarda da física
teórica. Embora a evidência direta esteja atualmente ausente, o multiverso oferece explicações potenciais para alguns quebra-cabeças de sintonia fina em nosso próprio universo. Por que as constantes da natureza parecem tão perfeitamente ajustadas para a existência da vida, por exemplo? Talvez nós apenas calhemos de viver em um dos universos onde as condições são ideais. Section 7. Um grande teatro. Palcos. Dentro de palcos da existência. Para tornar essas ideias complexas um pouco mais compreensíveis, vamos usar uma metáfora. Imagine um grande e antigo teatro. Este teatro representa a totalidade da existência. O espaço principal supremo. Dentro deste teatro, não há apenas um palco onde uma única peça se desenrola. Em vez disso, existem incontáveis palcos, todos operando simultaneamente. Alguns palcos são bem iluminados e óbvios. Isso é como nosso universo observável, a realidade que vivenciamos diretamente todos os dias. A peça neste palco é familiar, com atores, matéria e energia, seguindo roteiros conhecidos, as leis da física como as entendemos. Mas escondidos nas coxias, ou talvez em plataformas transparentes acima ou abaixo do palco principal, outras apresentações estão acontecendo. Estes são os subespaços, as outras realidades potenciais. Alguns podem ser palcos minúsculos, quase invisíveis, como as dimensões extras desde as enroladas propostas pela teoria das cordas. Outros poderiam ser vastas produções alternativas, como os universos paralelos da interpretação de muitos mundos, cada um encenando uma versão diferente da realidade. Todos esses palcos estão contidos no mesmo magnífico edifício teatral. Mesmo que o público de um palco não tenha conhecimento das apresentações nos outros, o próprio reino quântico pode ser visto como um tipo especial de palco. Neste palco, os atores, partículas, ainda não decidiram seus papéis. Eles existem como uma superposição de todos os personagens possíveis que poderiam interpretar. É somente quando o holofote da observação os atinge que eles se comprometem com um único papel para aquela cena. Este palco quântico sustenta todos os outros palcos maiores. As regras deste menor palco ditam a natureza fundamental dos atores e adereços disponíveis para todas as peças cósmicas mais grandiosas. É o nível fundamental da realidade sobre o qual tudo mais é construído. Esta metáfora do teatro nos ajuda a visualizar como diferentes ordens de realidade podem coexistir. Elas não estão necessariamente separadas por vastas distâncias cósmicas da maneira como usualmente pensamos o espaço. Em vez disso, podem estar separadas por regras diferentes, dimensões diferentes ou estados quânticos diferentes. Tudo se desenrolando dentro da mesma estrutura abrangente da existência. O próprio teatro, este recipiente supremo, pode ser o que os físicos chamam de um espaço-mãe de dimensões superiores, ou simplesmente a tela fundamental da realidade, sobre a qual todas as possibilidades, todos os palcos são pintados. É uma performance complexa, estratificada
e interconectada. Section 8. Ecos entre realidades. Conexões ocultas. Se esses múltiplos espaços, essas diferentes camadas da realidade ou universos paralelos de fato existem, surge uma pergunta natural. Eles podem interagir? Estão completamente isolados ou poderiam existir conexões sutis, ecos tênues entre eles? Esta é uma área especulativa, claro, mas é fascinante de se considerar. Se nosso universo é apenas uma bolha numa espuma cósmica de multiversos, talvez colisões entre essas bolhas passada distante pudessem ter deixado marcas tênues em nossa radiação cósmica de fundo em micro-ondas, o brilho remanescente do Big Bang. Cientistas estão, de fato, procurando por tais assinaturas, embora nenhuma tenha sido definitivamente encontrada ainda. No nível quântico, a ideia de interconexão é mais estabelecida, embora ainda misteriosa. O emaranhamento, por exemplo, é um fenômeno onde duas partículas se tornam ligadas de tal forma que seus laçados. Não importa o quão distantes estejam separados em nosso espaço, medir uma propriedade de uma partícula influencia instantaneamente a propriedade da outra. É como se elas estivessem se comunicando mais rápido que luz, ou fossem, em algum sentido mais profundo, ainda parte de um único sistema indivisível existindo através do espaço. Isso sugere um nível de realidade onde nossas noções usuais de separação e distância não se aplicam totalmente. Poderiam existir versões em maior escala de tais conexões? Se existem dimensões extras, como algumas teorias sugerem, talvez a gravidade seja uma força que pode vazar entre nossa dimensão e outras. Isso poderia explicar por que a gravidade parece tão mais fraca que as outras forças fundamentais. Ela pode estar diluída porque está espalhada por mais dimensões do que apenas as nossas três familiares. Esta é uma área ativa de pesquisa com experimentos tentando detectar minúsculos desvios na força gravitacional a distâncias muito pequenas, o que poderia indicar a presença dessas camadas espaciais ocultas. Embora a comunicação direta e troca ou a viagem entre universos paralelos permaneça firmemente no reino da ficção científica por enquanto, a possibilidade de influências sutis ou princípios subjacentes compartilhados é instigante. Esses espaços dentro de espaços podem não estar totalmente selados. Eles poderiam ser parte de uma teia cósmica maior e interconectada, onde as fronteiras são porosas ou onde leis fundamentais ressoam através de diferentes camadas do ser. A busca por essas conexões, por mais tênues que sejam, é uma jornada para entender a unidade e estrutura supremas de tudo o que é, foi ou poderia ser. À medida que mergulhamos mais fundo na natureza da realidade, encontramos um conceito instigante, o infinito dentro do finito. Em nosso universo, a matéria é limitada pelo desconhecido, aprisionada pelas leis da física que regem sua existência.
No entanto, o próprio universal parece programado para, digamos, ludibriar essa matéria, confinando-a apenas por um certo tempo antes de introduzir o infinito e o eterno em sua própria essência. Imaginem se cada partícula de matéria e cada fóton de luz contivessem em si a essência do infinito e da eternidade. Para que isso fosse possível, alguns diriam que precisaríamos da intervenção de um poder superior, o programador desta grande simulação cósmica. Essa ideia sugere que cada ponto no espaço poderia abrigar infinitos pontos, coexistindo simultaneamente no mesmo lugar. Visualizem um número infinito de universos, dimensões e realidades, todos aninhados uns dentro dos outros. Cada ponto contendo um número infinito de outros pontos. Essa dança eterna de infinitos poderia reiniciar toda a realidade, abrangendo todos os universos e dimensões, de forma infinita e imperceptível, milhares de vezes por segundo. Pensem num universo onde pontos duais trocam de lugar e se regeneram infinitamente. Nesse ciclo de ganhar e perder, o infinito interage de forma programada, observando a si mesmo através de um ciclo sem fim. Imaginem dimensões de visão se generando 1 milhão de vezes por segundo, criando uma realidade onde infinitos artificiais e infinitos naturais coexistem e se expandem sem parar. E se cada ponto no espaço criasse uma realidade artificial de nadas infinitos, alcançando um nível de autoconsciência e existência dual, esses nadas preencheriam o infinito, cada um vivenciando a realidade em todo o seu espectro, simultaneamente, num padrão que se auto-expande, autodefine e autoevolui. A expansão desse padrão infinito jamais cessaria, crescendo continuamente e dobrando sobre si mesma. Isso cria uma tapeçaria complexa e sempre em expansão, onde o artificial e o não artificial se fundem, formando um ciclo infinito de existência. Este é o infinito dentro do finito, um conceito que desafia nossa compreensão da realidade, nos instigando a imaginar o inimaginável. Ao refletirmos sobre isso, percebemos que nossa jornada pelo cosmos está longe de terminar. As infinitas possibilidades dentro do mundo finito nos oferecem um vislumbre dos mistérios profundos que residem além da nossa compreensão atual. Section Nine. A grande tapeçaria. Tudo do nada. Isso pode ser a grão de Deus. Então, viajamos dos átomos, compartilhando nosso espaço cotidiano, para a nebulosidade quântica, onde as partículas abraçam múltiplas possibilidades. E seguimos para o conceito alucinante da multiverso, com incontáveis realidades potencialmente existindo ao lado da nossa. Isso pinta um quadro de um universo, ou talvez um pluriverso, que é incrivelmente rico e estratificado. É uma grande tapeçaria tecida com fios de potencial e atualidade, onde espaços existem dentro de espaços e realidades se desdobram em muitos níveis diferentes, tudo dentro de uma única e abrangente estrutura de existência. A interação entre o tudo e o nada é central para esta visão. A nível uma partícula pode ser uma superposição de estar aqui
e não estar aqui, ou estar em outro lugar. O vácuo do espaço, antes considerado vazio, é agora entendido pela teoria quântica de campos como um caldeirão fervilhante de partículas virtuais surgindo e desaparecendo da existência. É um nada dinâmico que contém o potencial para tudo. Universos inteiros, em alguns modelos cosmológicos, podem até surgir de flutuações quânticas em vazio preexistente, um nada cósmico dando à luz um universo de algo. Essa realidade em camadas do menor piscar quântico à vastidão de multiversos potenciais sugere que nosso espaço único percebido é apenas uma manifestação, uma fatia de um todo muito maior e mais complexo. As regras que observamos em nosso universo podem ser apenas um conjunto de regras que emergiu em nossa vizinhança cósmica particular. Outros espaços, outros universos podem jogar segundo regras totalmente diferentes, levando a formas radicalmente diferentes de existência, ou talvez nenhuma existência como a reconheceríamos. As possibilidades parecem quase ilimitadas quando consideramos essas realidades aninhadas. Em última análise, explorar esses espaços dentro de espaços é sobre entender nosso lugar no cosmos. Desafia nossas intuições e expande nossos horizontes. Isso nos lembra que a realidade é provavelmente muito mais estranha e muito mais maravilhosa do que podemos facilmente imaginar. Da dança dos átomos no ar que respiramos, a possibilidade de universos além do nosso. Somos parte de uma existência extraordinária e multifacetada. A jornada para compreendê-la plenamente está em andamento, mas cada passo revela mais da complexidade e beleza estonteantes do cosmos. Uma verdadeira sinfonia do tudo e do nada, tocando em incontáveis palcos interconectados. Ao explorarmos as infinitas possibilidades do nosso universo, voltamos nosso olhar para o futuro da física e além. Campos gravitacionais, propulsão em dimensões elevadas e o papel profundo da simetria nas leis da natureza, tudo isso são chaves que abrem portais para novos reinos de compreensão. Imaginem só, sistemas de propulsão capazes de dobrar a própria tapeçaria do espaço-tempo, nos permitindo cruzar distâncias cósmicas imensas, com a facilidade de quem atravessa a sala de estar. A simetria na física, vejam bem, não é só um detalhe estético, uma firula. É o alicerce, o princípio fundamental que rege as interações e os comportamentos das partículas e forças. Da dança elegante das ondas gravitacionais ao chamado misterioso da matéria escura e da energia escura. A simetria é como um mapa estelar que nos ajuda a decifrar a ordem oculta do universo. A propulsão em dimensões elevadas é um conceito que ainda paira no campo da especulação, mas como mexe com a nossa imaginação. Ao dominar dimensões além das três que conhecemos como a palma da mão, sistemas de propulsão avançados poderiam, quem sabe, encontrar atalhos pelo espaço-tempo, tornando a viagem interestelar uma realidade palpável, transformando o longe pra caramba em logo ali. Essas ideias, mesmo que hoje sejam teóricas, alargam as fronteiras da nossa mente e da investigação científica, nos convidando a sonhar mais alto. O futuro da física, minha gente,
não é só sobre decifrar os enigmas do cosmos. É sobre transformar o nosso elo com ele. À medida que desvendamos mais sobre a essência da realidade, também se abrem diante de nós novas avenidas para a própria existência. A jornada que se descortina à nossa frente promete não apenas expandir nossos horizontes, mas mudar radicalmente a forma como sentimos e interagimos com o universo. Nessa grande aventura da descoberta, somos lembrados de que o cosmos é um manancial de maravilhas e potencialidades infinitas. Quanto mais aprendemos, mais nos damos conta da vastidão que ainda nos resta explorar. É como se cada descoberta abrisse 1000 novas portas. Dos campos gravitacionais à propulsão em dimensões elevadas, o futuro da física nos acena, nos chama para desbravar novas fronteiras, nos impulsionando a sonhar mais alto e a ir mais longe do que jamais ousamos imaginar.